Olá, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia. Marcos 16:16 diz que aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. E a pergunta que surge é: o batismo salva? Muitas pessoas têm essa dúvida. Eu tenho que me batizar para ser salvo? E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. É essa a resposta que nós queremos dar às pessoas que ainda têm essa dúvida. Primeiramente, eu quero dizer que não. O batismo não salva. Falar isso está em desacordo com a doutrina bíblica, com a doutrina do Novo Testamento, com a teologia bíblica. Mas tem muitas pessoas que falam isso. Muitos teólogos, né? Porque teólogo não é somente o cientista, teólogo é aquele que estuda a Bíblia. Tem muitas pessoas que estudam a Bíblia e falam sobre isso, que dizem que sim, o batismo é importante para a salvação. A pessoa não é salva a não ser que ela seja batizada também. Mas nós entendemos que não, a salvação é pela fé, mediante a fé em Cristo Jesus. A pessoa crê em Cristo Jesus, se arrepende dos seus pecados e depois disso ela decide se batizar. Já que agora ela vive em novidade de vida, ela decide pelo batismo, porque é uma ordenança de Jesus e tem as suas implicações acerca disso tudo, porque principalmente a implicação de que agora eu sou regenerado, agora eu faço parte da comunidade dos crentes, então eu faço a declaração pública ao me batizar, indicando aos meus irmãos na fé, e eu também quero fazer parte desse povo, que eu quero fazer diferença nesse mundo, que agora como discípulo de Jesus eu quero andar juntamente com eles, porque eu preciso deles nessa caminhada, porque eu sou corpo de Cristo e preciso crescer em Cristo Jesus e juntamente com eles que receberam do Espírito Santo dons para me ajudar nessa caminhada e nesse meu amadurecimento, e também eu me sinto importante nesse meio para ajudá-los também mutuamente, né? Já que eu entendo agora que eu também preciso usar os meus dons, os dons que o Espírito Santo me deu para servir pessoas e para promover de alguma forma a edificação do corpo de Cristo ou ajudar essas pessoas. Então o batismo também representa isso, essa publicação da minha fé, indicando aos meus irmãos que eu quero fazer parte da comunidade deles, que eu quero fazer parte desse povo de Deus que foi salvo mediante a fé em Cristo Jesus. A gente já explicou sobre isso, a ideia da fé e das obras, que a fé promove boas obras. E uma das boas obras é sim, eu obedecer a Cristo. Uma das boas obras é eu dizer publicamente que eu já morri com Cristo e decido viver em novidade de vida. E essa boa obra que eu estou falando, essa ordenança que eu estou falando, é a ideia do batismo. Então, se eu já creio em Cristo Jesus, se eu já tenho essa regeneração no Espírito Santo, eu sim desço as águas de batismo. Mas isso não implica, se eu não for batizado, eu serei condenado. Se eu não for batizado, mesmo eu crendo, eu serei condenado. Muitas pessoas na Bíblia e muitas pessoas na história creram em Cristo Jesus, se arrependeram dos seus pecados, confessaram Jesus e não tiveram tempo de serem batizadas. Essas pessoas não foram salvas? Logicamente que não tiveram tempo para aquilo. Mas as pessoas que creem e têm tempo e querem participar da comunidade, sim, a implicação bíblica é que elas devem ser batizadas. A mensagem de Jesus é: ide fazer discípulos, e quando vocês fazem esses discípulos, quando eles creem em Jesus, eles devem ser batizados ou eles devem entrar na comunidade. E ao entrar na comunidade, a responsabilidade da comunidade, a responsabilidade da igreja é continuar ensinando elas a obedecer a mensagem de Cristo, a obedecer o Evangelho e a fazer outros discípulos para o reino de Deus. Então não, o batismo ele não salva, mas ele é uma consequência da salvação. As pessoas, após crerem em Jesus, se arrependerem dos seus pecados, elas verdadeiramente decidem, desejam serem batizados. Mas alguns teólogos, como eu disse no início, algumas denominações cristãs dizem que o batismo salva. E uma das fontes que eles usam, uma das passagens bíblicas que eles usam, muito fora do contexto, porque eles não aplicam o contexto para explicar essa passagem, é quando Pedro fala em 1 Pedro 3:21, que vocês foram salvos no batismo, ou o batismo que vos salva. Ele indica essa passagem, essa frase que está dentro de um contexto. Se a gente separar e tirar isso do contexto, a gente vai pensar: então o batismo salva, Pedro está falando sobre isso. Mas vamos olhar para o contexto. Pedro está falando de uma perseguição na igreja. O Pedro está falando de sofrimentos e tribulações causadas por uma perseguição. Então Pedro usa uma antítese acerca daquilo que ele está falando. Então ele está dizendo assim: o batismo vai salvar vocês. Como assim se o batismo vai salvar vocês? Porque é o batismo que está indicando que eu sou cristão, porque eu estou fazendo esse testemunho público. Eu estou batizando no rio, as pessoas estão olhando para mim e estão vendo: ele é cristão, então ele deve ser perseguido, ele deve ser morto porque ser cristão é um crime, então vamos matá-lo. Então como assim o batismo salva? O batismo salva, que Pedro está querendo dizer, o batismo demonstra
que você verdadeiramente ou corajosamente já foi salvo. Verdadeiramente você já crê em Cristo Jesus, porque ninguém naquela época decidiria ser batizado publicamente com o risco de ter a sua vida perdida, ou de morrer, ou ser crucificado, ou ir para uma arena, simplesmente se batizaria sem crer que Cristo também morreu e ressuscitou dos mortos, e agora eu estou nele, e assim como o batismo indica, eu estou sendo sepultado com Cristo e tenho certeza que eu ressuscitarei com Cristo no último dia. Então é sobre isso que Pedro está falando, sobre uma perseguição. Ele está fazendo uma antítese. Vocês já são salvos. O batismo que salva vocês, ele está dizendo, vocês já têm essa garantia em Cristo Jesus. Vocês já morreram com ele. Então essa morte não vai ter importância nenhuma, porque vocês ressuscitarão com ele no último dia. É sobre isso que Pedro está falando. Ele não está dizendo ou afirmando contrário a toda a doutrina cristã, contrário até o que ele mesmo já tinha escrito, que a salvação é pela fé, pela crença e pelo arrependimento dos pecados. Quando Pedro perguntou aos irmãos o que nós deveríamos fazer para sermos salvos, lá em Atos capítulo 2, Pedro responde: creiam no Senhor Jesus, arrependam dos vossos pecados e após o arrependimento e a fé, vocês sejam batizados. Então, é uma consequência, o batismo é uma consequência da salvação que já aconteceu na minha vida, porque eu creio e eu já me arrependi dos meus pecados e agora eu sou cheio do Espírito Santo. Então, que Deus te abençoe, espero ter tirado a tua dúvida. Se você já crê no Senhor Jesus, mas ainda não teceu as águas do batismo, eu digo para você, não é porque o batismo vai te salvar, mas porque você verdadeiramente já creu, você já deve descer as águas do batismo. Você já deve ser batizado, não por uma ordenança somente de Jesus, mas simplesmente para mostrar à comunidade, dar o teu testemunho público daquilo que já aconteceu dentro de você. Você já morreu com Cristo, já morreu para essa vida. E você já ressuscitou com Ele para viver em novidade de vida. Então, viva em novidade de vida. Pratique as boas obras inerentes à salvação que já existe em você, que já aconteceu contigo. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.